Bom dia, meus irmãos e irmãs, glória a Deus. Davi é um homem ungido, rei, e ele usa de misericórdia para com os descendentes de Saul. Ficou ele honra aquela pessoa. Mas depois desse episódio, os homens de Davi vão para a guerra e Davi fica em casa, ocioso. Ele levantou tarde e viu uma mulher tomando banho. Pegou aquela mulher, trouxe para sua casa, deitou com ela e ela engravidou. Um abismo, ele chama outro abismo. A maldade, ela gera frutos também, frutos de maldade. Davi ocioso, porque eu falo que um crente, quando ele está ocioso, ele não faz nada, ele é uma porta aberta para cometer pecado. Quando nós estamos em guerra, em batalha, em oração, em comunhão, junto, nós ficamos de pé. Mas quando esfriamos, saímos do bolo, viramos juízes, deixamos de congregar, o risco é esse. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nós estamos 24 horas em guerra contra principados e potestades. E o risco do irmão abandonar Deus não é quando ele tem muita luta, não. Quando tem muita luta, normalmente ele está agarrado com Deus. É quando ele está próspero, quando ele está tranquilo, ele é o Deus dele e começa a agir da forma que ele acha que deve ser. E Davi, como rei, falou: eu tenho mais uma mulher ou outra, eu pego a mulher que eu quiser, e deitou com aquela mulher. E o abismo foi chamando outro abismo, ela engravidou, e agora ele se viu em situação difícil, era mulher de um soldado dele, e ele chama aquele soldado, tenta de qualquer maneira fazer aquele soldado deitar com a sua esposa, para livrar a pele dele, mas ele não consegue. Aquele soldado era um servo fiel ao seu senhor que estava lá na guerra e aos seus outros companheiros. E Davi então intenta malignamente no seu coração matar aquele homem. E para isso ele manda o seu general colocar ele na linha de frente, no lugar mais fácil que ele fosse morto, e aquele homem morre. E Davi pega a mulher do cara, casa com ela e agora está tudo bem. Tudo bem nada. Nós não temos como esconder nada de Deus. Deus sonda mente e coração. Deus perdoa pecado, mas não tira a consequência do pecado. E Deus envia o profeta Natan para contar uma história para Davi sobre um homem que tinha uma cordeirinha, o outro que tinha muitas, e aquele homem rico pega a cordeirinha do servo dele e mata. E Davi diz que aquele homem deve morrer. E o profeta fala: esse homem é você. Na hora que ele fala: esse homem é você, Davi não tenta justificar nada. Ele não faz como Saul: eu vi uns bezerrinhos. Não, eu pequei contra o Senhor. A ficha dele cai na hora, ele não coloca a culpa em ninguém e assume o seu pecado. E quando ele faz isso, o profeta fala: Deus também te perdoou o seu pecado. Mas por causa que você envergonhou o nome de Deus, a espada nunca mais apartará da sua casa. E a criança que a mulher está esperando vai nascer morta. Perdoar o pecado é uma coisa, agora a consequência ficou até hoje no meio dos judeus. Você vai ver que Israel, no mundo inteiro, durante a sua caminhada, durante a sua existência, guerra. Uma consequência lá de trás. A espada nunca mais apartará da sua casa e a criança vai nascer morta. Davi também não questiona o juízo, fica calado e vai jejuar e orar. O bebê nasce e adoece, em 7 dias a criança morre. E Davi estava angustiado, orando a Deus, pedindo para curar a criança. Deus nem respondia ele mais, acabou. A criança morre e eles acham que Davi agora vai ter um ataque, porque ele estava sem comer, de jejum. Falar algo interessante: a criança não vai poder tornar a mim, mas eu vou até ela, que toda criança de Deus está salva. Segundo, Jesus falou isso: vinde a mim os pequeninos, está em Mateus 18. Davi acreditava que um dia iria até ele. Nós não podemos pensar que os nossos pecados ficarão sem consequência. A intenção maligna do coração de Davi vai refletir na história dele, na família dele. Também homicídios, malignidade de Davi em botar esse homem para morrer. Mas Jesus falou que se você odeia o seu irmão, você é homicida. Então Davi, ele sabia a consequência, ele já havia escrito uma cópia da lei na mão. E a melhor escolha teve Davi: assumiu o seu erro, não colocou a culpa na mulher, ninguém, só nele. Arrependeu do seu pecado. E o profeta falou: Deus te perdoou. Agora, a consequência vai vir. Um dos filhos dele deita com a meia-irmã, e o irmão dela, Absalão, fica sabendo. E passado algum tempo, 2 anos, ele vai tosquear as ovelhas, ele convida os seus irmãos e mata Amon. O preço do pecado é a morte. Davi abriu a porta
Aquilo que era para ser bênção na vida dele, filhos, família, começou a virar confusão. O profeta também disse para ele que aquilo que ele fez em oculto com a mulher de Urias, Deus ia permitir que fizesse com as mulheres dele em público. Nenhum desses castigos que Davi vai receber, ele vai querer se justificar que ele não merecia, nenhum deles. Deus falou com Davi, a pior coisa que ele fez foi envergonhar o nome de Deus. O dia que estava à toa inventando doutrina, inventou carregar a arca, matou um, agora estava à toa, ocioso, caiu, e a consequência da queda é drástica. Então nós temos que aprender com a palavra. Deus, ele é amor, é perdão, mas é fogo consumidor. Davi caiu na mão de Deus. Você cair na mão do diabo, Deus te livre, se você cair na mão de Deus. E as pessoas, em vez de se humilhar, como Davi, ficam mais arrogantes, querem justificar o seu pecado e usam pastorzinhos cheios de adultério, cheios de engodo, avarentos, para justificar, porque a pessoa é rica. Esses pastores pecam duas vezes, porque também estão destruindo a vida daquele irmão, dando conselhos. E tem muitos irmãos que querem ouvir esses conselhos. Então o diabo, como diz o ditado, sabe para quem aparece? Davi não perdeu a salvação dele, mas olha o que ele trouxe na família dele. E o Salmo 51, ele implora para Deus não retirar o espírito dele. E ele dá um motivo para Deus não fazer como fez com Saul. Se o Senhor me perdoar, eu vou ensinar as outras pessoas a não fazer o que eu fiz contra o Senhor. Ô Deus, eu vou te dar um motivo bom para o Senhor me perdoar. Eu vou ser testemunho do Senhor. Nós cometemos muitos erros. Agora Deus abomina o soberbo, o arrogante, o nariz em pé. Deus não resiste a um coração quebrantado. E a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Medita na história de Davi, nos pecados de Davi e nos acertos de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.